Olá, irmãos! Estamos começando mais uma Escola Bíblica Dominical online e nós vamos finalizar o livro de Lucas e começar aí o livro de Números, respondendo às nossas perguntas de 1 ao 7 que o pastor nos envia durante a semana. E hoje, para conversarmos, estamos aqui com o irmão Ulisses e a irmã Ivoni e a gente vai conversar um pouquinho sobre essas perguntas. Então vamos começar. Pergunta número 1. Quando Zaqueu resolveu devolver e distribuir o que tinha roubado, o que Jesus disse a respeito de sua casa? Então, graça e paz, irmãos, para todos. Essa resposta está em Lucas 19:9, que diz assim: E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Boa noite, irmão. Graça e paz a todos. Nós estamos muito felizes com a gente estar aqui. Agradecer ao Larry por ter confiado na gente mais uma vez. Esse versículo é também muito interessante, que ele fala não só sobre Zaqueu, mas fala sobre a nossa vida, né? Porque Jesus resgatou Zaqueu. Zaqueu era um pecador, né? Perdido, como aquele filho da parábola, né? Que estava perdido, estava morto, e foi encontrado por Jesus e foi resgatado. Então a mensagem que Zaqueu nos deixa hoje é que a gente também pode, né, ser resgatado por Jesus. Basta nós nos arrependermos dos nossos pecados, né, crer no Senhor Jesus, que Ele também vai operar uma mudança na nossa vida. É muito interessante olhar para esse ponto de vista, né? Sim. Não só olhar na vida de Zaqueu ali, mas olhar para nós também, que a gente tem salvação, né? A gente tem jeito. A Bíblia ela toda nos fala também, né? O exemplo, né, da vida dos personagens aqui, elas servem para nós também, porque nós somos pecadores, né? Como eles eram também. Com certeza. Então a nossa resposta aí está em Lucas, capítulo 19, no verso 9. E eu te convido a abrir a sua Bíblia, pegar uma caneta e marcar aí a nossa primeira resposta. O que deveria ser pregado em seu nome? É a pergunta número 2. Então, a resposta está em Lucas 24:47, que diz assim: E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. É interessante, né, que a gente hoje tem assim um chamado de Jesus para pregar, né, o Evangelho, as boas novas, né? Mas aqui Jesus está falando que a gente tem que pregar primeiro o arrependimento, né? Porque antes da salvação tem que vir o arrependimento, né? E ele fala para pregar todas as nações, porque todos os homens são pecadores, todas as nações têm pecadores lá. Então é interessante isso, é importante a gente entender que a gente tem que se arrepender dos nossos pecados antes da gente pleitear a salvação de Jesus, né? E ele continua falando que é em nome dele, né? Porque o nome dele está sobre todo nome, está lá em Filipenses 2:9. Por isso também Deus exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome. Então a gente não prega o arrependimento em nome de pessoas, de líderes, né? É em nome de Jesus. E eu achei muito interessante aqui, a gente às vezes lê assim, né? Não pega a profundidade, né? da palavra. Só quando a gente vai estudar assim, mais detidamente que a gente acaba vendo, né, mensagens, coisas que a gente não percebe no dia a dia. Jesus fala que tem que começar por Jerusalém, né? Eu falei assim, poxa, por que tinha que começar por Jerusalém? Podia começar por qualquer lugar, né? Se a gente entender que Jerusalém era a cidade santa, né? A cidade onde as pessoas iam para estar com Deus, né? Sacrificar a Deus, né? E o mundo olha para Jerusalém e vê a cidade que matou Jesus, sacrificou Jesus. A gente sabe que ninguém matou Jesus, né? Ele se entregou a ele mesmo. Mas o mundo não, ele olha para lá e vê assim, um bando de assassinos que penduraram Jesus na cruz. Então Jesus queria mostrar para o mundo que o amor dele, a misericórdia dele, atinge também aqueles, né, que a gente pode dizer que são os mais vis pecadores, os assassinos, né? Os próprios assassinos dele ali. Então essa é uma mensagem que fica, né? É esse amor, a misericórdia de Jesus, que quer alcançar todos os homens, né? Independente do pecado que eles tenham cometido. E graças a Deus por isso, Amém. né? Porque todos os dias a gente peca, né, contra o Senhor. Sim. E Ele perdoa, né? A gente pede, a gente arrepende, pede perdão.
Interessante você falar isso, que eu até tenho, assim, pessoas na minha família, né? Quando a gente pregava o Evangelho, falava de Jesus, eles falavam assim, nossa, mas eu sou muito pecador, os pecados que eu cometi, Jesus não vai perdoar. Como, né? Assim, talvez fosse até uma maneira de se afastar, né, da palavra. Mas não, Jesus nos provando a todo instante aqui que o amor dele, né, o projeto de salvação dele é para todos os homens, independente. Com certeza. Isso é muito interessante da gente realmente refletir sobre isso, né? Então, a nossa resposta está aí em Lucas, capítulo 24, no versículo 47. Grifa aí na sua Bíblia. Vamos à nossa terceira pergunta. Os levitas não foram contados entre os que iam à guerra. Qual seria o ofício deles? Então, essa parte é bastante extensa, está em Números 1, de 47 a 54. Mas eu escolhi aqui os 50 para a gente entender o que acontecia ali. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho e sobre todos os seus utensílios e sobre tudo o que pertence a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. Ou seja, os levitas foram separados só para servir no templo, servir a Deus. É interessante que o livro de Números, né, mais uma vez mostrando o Velho Testamento apontando para Jesus. Né? A gente pode ver Jesus presente aqui em todos os acontecimentos aqui. Quando fala lá da água, né, da rocha, a serpente de bronze, né, a centralidade do templo, né, do tabernáculo, isso aponta para Jesus. Né? Então, quer dizer, é mais um livro do Velho Testamento, né, que a gente pode ler com os olhos espirituais, que a gente vai encontrar Jesus ali em cada versículo, em cada passagem. Isso é muito interessante. Né? Mas os levitas, eles não foram contados junto com os que iam para a guerra, porque Jesus queria um povo separado para ele. Né? Não podiam os levitas estar servindo a Deus, servindo ao Senhor no tabernáculo e preocupado com guerras, né? Preocupado com outras coisas. Então Deus queria que eles fossem exclusivos ali para o serviço dele. Então por isso que ele separou esse povo. Né? A gente hoje vê assim, muita gente que é chamado para a obra, para o ministério de Deus, se ocupando com muita coisa. Muita coisa. É trabalho, é estudo, é família, são filhos, né? E não se dedica 100%, né, para Deus. Então Deus me mostrando aqui, ó, se você foi separado, foi chamado, eu quero você exclusivo aqui para a minha obra. Porque enquanto o povo se preparava para a guerra material, para conquistar Canaã, ele tinha um povo que estava se preparando para a guerra espiritual. Né? Era aquele povo que ia suprir o resto, né, da população toda ali, um revestimento espiritual mesmo, né, com a presença de Deus. Né? Então, se alguém tem um chamado hoje, tem que se preocupar e se ocupar quase que 100% para a obra de Deus. Sim, com certeza. E é interessante essa questão que você fala do livro de Números voltar-se para Jesus, porque muitas vezes a gente ouve muito, às vezes até mesmo fala, o livro de Números é um livro chato de se ler, né? Como o próprio nome diz, são muitos números, né? E você fica enjoado daquilo de ler. E quando você para pensar que ele também se reflete a Cristo, porque toda a Bíblia se reflete em Cristo, você vai começar a ver também o livro de Números com outros olhos, com certeza. Né? É mesmo a genealogia, que é assim, uma coisa chata, né? Só nome de família. A gente tem que entender que essa é a semente de Jesus. Sim. Jesus veio daí, né? A genealogia dele vai até lá. É muito interessante pensarmos nisso. Então a nossa resposta está aí, como disse a irmã Ivoni, do 47 até o 54, que é a nossa resposta completa. Quarta pergunta. Como Arão deveria abençoar os filhos de Israel? Essa parte aqui é muito bonita, porque quem não quer ser abençoado, né? Ainda mais um povo, né? Está em Números 6, 23 ao 27, que diz assim: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoarei os filhos de Israel. E dize-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. É uma passagem muito linda, né? Ela é tão assim, importante
que ela transcendeu, né, do Velho Testamento, de 3, 4 mil anos atrás, e veio até nós. Essas pessoas mais antigas, mais velhas, eles sabem que a maioria dos cultos terminava com essa bênção apostólica, né? Aqui a gente tinha o Carlos Pedro, né, quem conheceu aqui da época, os mais velhos, né? Ele sempre terminava, né, o culto, quando ele estava na frente, dirigindo, com essa bênção, né? E é assim, muito interessante que quando o Senhor fala, o Senhor te abençoe e te guarde, ele está falando que o Senhor vai nos guardar em todos os aspectos, né? Todos os sentidos. Na parte material, na parte espiritual, sabe? Ele vai te revestir, né, de uma proteção ali. Então é uma proteção total quando Deus está nos protegendo. E ele fala assim, ó, resplandeceu o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Quer dizer, Deus resplandecendo o rosto dele sobre a nossa vida, né? As pessoas, as nações, aí eles estão vendo, né? Deus refletindo na gente, né? E eles têm que ver isso. Até outro dia eu comentei lá no Primavera, que logo depois que eu me converti, alguém chegou perto de mim e falou assim, você é crente, você é evangélico. Eu falei, sou, por quê? Não, porque a gente vê assim, a luz de Cristo, assim, você, nas suas ações. Nossa, aquilo foi muito bom, eu fiquei ali dias, né, bebendo daquilo. Mas também eu tive um momento que alguém chegou para mim no trabalho e falou assim, Ulisses, eu fiquei sabendo que você é crente, é verdade? Eu falei, sou batista. Eu falei, poxa, nem parece, você é tão gente boa. Quer dizer, eu tive que fazer uma reflexão ali, né? O que estava errado? Alguma coisa estava errada ali. Eu queria ser muito gente boa, né, para o mundo. Mas é isso, a gente tem que estar o tempo todo com essa luz de Deus refletindo, né, sobre nós. É o que Deus está prometendo para ele aqui, né? Para nós aqui. Então, quer dizer, é muito, muito maravilhoso. A gente tem que tomar posse dessa bênção, né? Quando a gente escutar, quando a gente lê, a gente fala assim, isso é para mim. É a proteção de Deus, né? O cuidado de Deus, ele virando o rosto dele para a nossa vida, é que a gente possa realmente tomar posse disso assim, a cada dia da nossa vida. Sim. Eu acho muito bom quando a gente recebe um elogio desse, assim, nossa, você realmente parece um cristão, né? Realmente, essa sensação de, assim, estou cumprindo meu dever de cristão, né? Realmente muito bom. E isso é a gente viver a Bíblia, né? Todos os dias. Quando a gente vive a Bíblia, a gente consegue transmitir isso para as pessoas, essa paz, essa coisa, como diz o mundo, que o crente tem, né? De essa diferente. Coisa especial, né? Diferente. Exatamente. Então, a nossa resposta está aí em Números, capítulo 6, do verso 23 até o verso 27. Nossa quinta pergunta. O que Moisés era mais do que todos os homens que havia sobre a terra? A resposta está em Números 12, 3, que diz assim: E era Moisés o homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mais uma vez, o Velho Testamento, né? Uma passagem aqui de 4, 5 mil anos, falando para a gente assim, hoje aqui, é uma coisa bem atual, né? Jesus também disse que era manso, né, e humilde, para a gente ser igual a ele. Então, quando a gente olha, lê aqui, vai lá em Números, né, lê assim, Moisés, quem era Moisés, a vida de Moisés, a gente vê assim um homem totalmente restaurado, aqui, modificado. A gente não pode esquecer que Moisés era um assassino, né? Ele assassinou alguém, ele matou alguém. Uma pessoa mansa, o mais manso da terra, mata alguém, né? Então mostra aqui que ele foi totalmente restaurado, a vida dele foi transformada por Deus aqui, né? E a gente vê a irmã dele, Miriam e Arão, né, questionando a liderança dele, né, ciúmes dele, não sei, e ele simplesmente não respondeu. Por isso que chama aqui ele de manso, porque ele ficou quieto, né? Era uma situação que ele poderia se rebelar, né? Orar a Deus, pedir a Deus, mas não, ele ficou quieto. E o próprio Deus vem, chama os três, né? E joga uma praga em Miriam, né? A lepra. O próprio Moisés pede por ela, né? Arão pede para Moisés, não deixa acontecer isso comigo. Então, quer dizer, Deus tomando a frente, né? E as demandas ali de Moisés. Moisés não precisou nem se defender de nada, porque o próprio Deus fez isso, né? Então, por isso que eu digo que essa lição é muito presente, muito atual, né, a gente. A gente tem que procurar ser manso também, como Moisés foi, como Jesus falou que foi, né? E muitas vezes a gente é crente com pavio curto,
responde tudo também com uma pedrada, né? Mal educado, né? O crente não pode ser esse. Ah, não, mas eu sofri uma injustiça, alguém falou mal de mim, não poderia ter acontecido isso. Fica quieto, não fala nada, faz igual Moisés. Porque Deus vai lá e vai, sabe, te defender. Ele vai tomar a frente, né? Ele vai comprar seu barulho, como diz o mundo aí. Então não precisa você tomar atitude. Então nós temos que ter essa mansidão mesmo, né? Mansidão de Cristo na nossa vida. Né? E como é importante também se deixar ser transformado. Com certeza. Né? Igual você citou a questão de antes, né, de Moisés ter assassinado o egípcio, e aquilo foi um momento de raiva, de ira ali, né? Sim. E depois ele não fala nada, ele prefere o silêncio, porque ele deixa ser transformado pelo Senhor, né? Verdade. Isso é muito importante também. Muito importante. Então a nossa resposta está em Números capítulo 12, no verso 3. Nossa penúltima pergunta é: quais foram os 2 homens que saíram do Egito que o Senhor disse que entraria na terra? A resposta está em Números 14, do 30 ao 38. Então, como é uma parte muito grande, eu li e entendi que foram mandados 12 homens, cada um representando uma tribo. E Josué e Caleb era um deles. Não tem o nome dos outros não, só dos 2. E 10 homens voltaram desanimando o povo. E Josué e Caleb não desanimaram o povo. Então, Josué e Caleb que entraram na terra do Egito. Na terra do Egito não, na terra prometida. Onde mana leite e mel. Foram só 2, Josué e Caleb. Qual versículo? O versículo. Então, é o Números 14, de 30 a 38. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Só esses 2 entraram. Essa é outra passagem que nos diz muito, né, hoje. Muito para a nossa vida, assim, pessoal, individual. Você vê que aqueles homens ali, eles, na primeira dificuldade, eles ficaram desanimados, né? E eles demonstraram uma incredulidade, porque Deus falou para eles o que tinha lá. Tinha uma terra que emanava leite e mel, né? Deus preparou a terra, colocou leite e mel lá, e a parte deles era ir lá e tomar posse daquilo que Deus estava dando. Mas eles, na primeira dificuldade, eles desistiram. E isso desanimou o povo, né? E as consequências foram terríveis, né? Porque ninguém ali entrou na terra prometida. Todos morreram ali no deserto. Isso acontece com muita gente hoje. Deus tem uma promessa para você, né? Você está lá, a promessa. Um trabalho, uma profissão, um estudo, né? E na primeira dificuldade, primeira nota baixa, você desanima. A primeira palavra, né, como aqueles 12 falaram, a primeira palavra de desânimo, ali, de incredulidade, isso já serve para, né, derrubar o seu ânimo, sua vontade. Então a gente tem que ser como Caleb e Josué, né? Que eles viram, né, o potencial, a possibilidade, e mais importante que isso, eles creram, né, que a promessa de Deus era firme e verdadeira. Eles creram nisso, né? Senão a gente vai ter sempre uma vida aqui medíocre, vai estar sempre dando a história de você dar um passo para frente, 2 para trás, né? A gente tem que realmente confiar, acreditar que quando Deus nos promete, Ele tem o melhor para nós, para a nossa vida. Eu gosto de pensar também nessa questão como o céu, né? A terra prometida como o céu para nós. Muitas vezes no meio do caminho, quando você está quase chegando, você desanima, você desiste, né? E acaba desanimando também outras pessoas. Logo depois que eu me converti, eu comentei assim com o pastor uma vez: pastor, esse negócio de ficar lendo a Bíblia, quanto mais eu leio, mais eu vejo assim que eu estou distante da salvação, estou longe da salvação. E eu hoje, essa é a minha visão de salvação, ela está assim, um pouquinho diferente, ela está mais para a graça de Deus. Eu creio que eu sou salvo. Eu não vou ser salvo, eu já estou salvo. Sim. Eu creio nisso. A minha fé me diz que o Senhor já me salvou, né? Eu tenho que perseverar agora o quê? Trabalhar para a obra, por quê? Para mim ter um bem-estar espiritual aqui nessa terra. Sim. Né? Eu não posso me considerar um salvo e estar pecando aí deliberadamente. É buscar a santificação todos Entendeu? os dias, né?
eu tenho que buscar estar na presença de Deus. Para estar na presença de Deus, eu tenho que me santificar. Sim. Me santificar procurando estar afastado do pecado. O meu trabalho é esse, é não pecar. Eu vou pecar. Sim. Todos os dias, todos os instantes. De todas as maneiras, né? Ou quase todas as maneiras. Mas eu creio na minha salvação, que ela já está ali. Eu não tenho essa angústia de, será que eu vou chegar lá e vou ser salvo? Eu tenho que perseverar quanto? Será que eu perseverei o suficiente? Isso é uma vida miserável. Para mim é uma vida cristã miserável. Você nunca saber se você está fazendo ou perseverar o suficiente. Sim. A palavra de Deus me diz que Ele me resgatou, me salvou. Me deu a salvação. Ele me deu a salvação. Agora cabe a mim saber usar, né? Sim, com certeza. É o que o irmão Fiel disse num dos vídeos, né, que nós temos aí, sobre a questão do caminho largo e do caminho estreito. Sim. Né? E a gente sabe que para a gente seguir, a gente tem que ser o caminho estreito, que não é fácil. Mas a gente busca santificar-se todos os dias. E aí, quando a gente reconhece que pecou, a gente se arrepende, que foi o que a gente comentou também em algumas perguntas atrás. Então, isso que é o importante, né? Você reconhecer esse erro e aí você procura se santificar perante o Senhor. É até interessante que aqui em Lucas, né, que a gente fala sobre Jesus mandando pregar o arrependimento, eu nem citei, né? Mas pregar, a gente tem que se arrepender e confessar, né? Sim. Nossos pecados. Tem que confessar, né? Hoje você vai para a igreja, você se converte, entra na maioria das igrejas e não tem assim a pregação do arrependimento e da confissão. Sim. Né? Se alguém pecou contra você ou você pecou contra alguém, você vai lá e confessa para aquela pessoa. Daiane, eu fiz isso para você. E para Deus a gente tem que confessar tudo o tempo todo. Sim. Né? Então, quer dizer, é importante a gente entender isso também, que a gente tem que se arrepender, confessar nossos pecados. Eu acho o interessante o complemento também, né? Confessar e deixar, né? Confessar e deixar. Procurar deixar, né? aquilo, Procurar porque a carne a gente ainda está na carne. Com certeza. Mas o nosso foco é não pecar. É o foco do cristão não pode ser, eu estou na carne, eu vou pecar. Não. O meu Vai foco pecar. é não pecar. Eu vou pecar porque eu sou pecador. Jesus veio para os pecadores. Sim. Se entrar na igreja e perguntar assim, quem é pecador aqui? Todos têm que levantar a mão. Né? Mas pecar deliberadamente não é vida do cristão. A carne é fraca, mas o espírito é forte. É forte. Né? O Espírito Santo incomoda e aí você se arrepende ali. É muito, muito interessante a gente pensar nisso. Então, voltando aqui para a nossa pergunta, né? A nossa resposta está no capítulo 14 de Números, dos versículos 30 ao versículo 38. E a nossa última pergunta para nós finalizarmos aqui: qual foi o processo que o Senhor usou para provar ao povo que ele escolhera Arão? Está em Números 17, 5. Mas eu vou ler até o 8 para ficar bem assim... Completo. Completo. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá? Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuraram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel. E todos os seus príncipes deram-lhe cada um uma vara, cada príncipe uma vara, segundo a casa dos seus pais, 12 varas. E a vara de Arão estava entre eles. E Moisés pôs essas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. E sucedeu, pois, que no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores e brotava folhas novas, e dera amêndoas. Interessante, a gente estava lendo, né, agora. Eu achei interessante o 8. Assim, a gente sempre fala assim, floresceu, mas deu frutos, né? Deu amêndoas, né? A gente pensa, poxa, deu frutos. Folhas novas e amêndoas, achei interessante. Uma passagem não só assim, floresceu, não. interessantíssima, porque aqui mostra Deus separando, escolhendo, né? Aquele que vai fazer a obra dele, vocacionando, né? É o próprio Deus escolhendo lá, né? Isso hoje é assim também, né? Deus escolhe, né? E vocaciona aqueles que ele quer para a obra. A gente sabe que tem muitas pessoas que entram para o trabalho, para o ministério, assim, ou por modismo, né? Ou por achando que aquilo é uma profissão, ele vai ganhar dinheiro com aquilo, e outros até por má fé mesmo, né? Para explorar a fé alheia. Mas isso não prospera.
Né? Você pode achar assim, não, aquela igreja está lá, elas só pedem dinheiro e tem 1 milhão de seguidores, tem entrando muito dinheiro, mas isso não está prosperando, porque eles não estão trabalhando para o reino. Eles não estão acrescentando almas para o reino. Então não está dando frutos. Né? Então quando Deus chama e vocaciona, aquilo vai florescer e vai dar frutos, com certeza. A gente sabe que os vocacionados muitas vezes são perseguidos, até dentro da igreja. Com certeza. Né? Mas Deus tem sempre ali, sabe, um cuidado maior para aquela pessoa, porque Ele próprio escolheu e Ele vocacionou. Né? Então, às vezes a gente acha que a pessoa só é vocacionada porque faz uma faculdade, teologia. Não, o dom é de Deus. Ele vai e fala assim, você vai fazer isso e eu vou te preparar para aquilo. Deus escolhe quem Ele Deus quer usar. Deus escolhe, né? E vocaciona. Né? Sim. Então foi Deus mostrando aqui, através de Arão. Ele fez uma coisa aqui fabulosa, né? 12 varas lá e uma só floresceu. Sim. Então ele, né, falando ali, não deixando nenhum tipo de dúvida. Né? Com certeza. Que aquela pessoa era a pessoa que ele escolheu para o trabalho, para aquele serviço dele. Sim, é muito interessante a gente pensar nisso, né? Eu gosto dessas perguntas porque a gente reflete muito nisso. A gente já leu várias vezes, né? E nunca para pensar, a vara deu frutos, né? Além de florescer. E o fruto é amêndoa. Eu parei, não falei tanto, o número que não prestei atenção. Sim. E a gente, quando vai responder a pergunta, que a gente começa a prestar atenção nesses detalhes, né? Muito interessante. Muito importante essas perguntas que o pastor falou. Com certeza. A gente pode estudar, olhar, prestar atenção. Porque a gente tem que ler mais de uma vez, né? É verdade. Né? Tem que ir lá ler, estudar, passou alguma né? coisa, tem que estudar. Ver assim que outras pessoas, outros irmãos falaram sobre isso. Sim. Né? Às vezes eu lembro até de pregação do pastor sobre o assunto. Poxa, pastor. Você vê como é que é importante, né? A gente está meditando nas palavras de Deus, que as coisas de Deus começam a voltar. Às vezes a gente está aqui no culto, o pastor prega. Se no outro dia você perguntar o que ele pregou, a gente não sabe, esqueceu. É verdade. Né? E com isso aqui está trazendo à mente, né, as coisas de Deus. Aqui, é muito importante. E estuda a palavra, né? Motiva você a estudar a palavra, que é muito importante também. Com certeza. Eu quero agradecer a participação de vocês, né, a disponibilidade de estar aqui para a nossa Escola Bíblica Dominical. E até mais.